2024. 2024. Shalom Adonai Igreja. Shalom Adonai Igreja. Estamos todos felizes, amém? O nosso feriado vai terminar uma boa parte aqui na igreja, amém? Então tem que ser um motivo de alegria. Louvado seja Deus, amém? Mídia, por favor. Livro de Jonas, capítulo 2, versículo 2 também. Jonas, capítulo 2, por favor. Lemos a palavra do Senhor. E ele disse: na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Palavra do Senhor. Oremos com o nosso pastor. Fale conosco, Deus, por intermédio da tua filha. Use-o como teu instrumento, indo além do que ela tem preparado. E o teu nome venha a ser glorificado nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Obrigada, pastor. Podemos tomar os nossos assentos, amém? Louvado seja Deus por mais um dia. Não é fácil estar aqui, amém? Mas pela graça de Deus, temos conseguido. Também louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, amém? Têm sido bons professores para nós, bons pais, nos incentivando a fazer aquilo que nós não imaginávamos, não pensávamos, mas cá estamos aqui. E hoje é diferente, amém? Porque o outro mestre, o pastor Carlos, também está aqui. Amém. Vamos aplaudir também pela vida do pastor Paulo e do nosso pastor, amém? Já viste? Hoje está tipo o professor quando chama o colega, amém? Pai. Ai, Jesus, Deus nos ajude, amém? Hoje eu quero falar sobre o tema, o livramento de Deus. Que Deus me ajuda. O livramento de Deus. Nós lemos uma história muito interessante, que é o livro de Jonas, né? Conhecemos a história. Jonas, um servo de Deus, que lhe foi incumbido uma missão, mas ele decidiu não fazer aquilo que Deus havia lhe pedido para ele poder fazer, amém? E na sua decisão, ele tentou fugir daquilo que Deus havia lhe pedido. Vamos assim dizer na nossa linguagem, Jonas tentou de todas as formas, amém? Mas quem pode se esconder de Deus? Ninguém. A Bíblia vai dizer que ele decidiu ir para uma outra cidade e não ir na cidade que o Senhor havia lhe pedido para ele ir anunciar a palavra que o Senhor tinha para aquele povo em Nínive. Amém? Diz assim a Bíblia que ele decidiu fugir e quando viu um navio no caminho em que ele foi, decidiu entrar naquele navio para poder fugir do caminho que Deus havia lhe indicado. E chegando no navio, houve situações, houve problemas por causa da presença de Jonas naquele navio. A Bíblia diz que o mar entrou
em confusão com eles. Por quê? Porque havia tempestade. E essa tempestade, eles estavam tentando procurar o motivo dessa tempestade, mas o verdadeiro motivo era o Jonas, que estava a fugir de Deus. E diz a palavra de Deus que ele sabia que ele era o motivo. Então ele pediu aos homens que lhe lançassem no mar. E assim os homens fizeram. E quando isso aconteceu, a Bíblia vai dizer que o mar cessou. E o Jonas lá no mar, Deus mandou uma baleia, um peixe grande, numa outra versão, para poder engolir o Jonas. Amém? O meu tema é o poder do livramento. Igreja, não existe livramento sem houver um problema. Nós não podemos dizer que somos livres se não escapamos de um problema ou de uma situação. Jonas, ele estava no ventre da baleia, por quê? Por causa de um problema. E todo problema tem dois caminhos. Há problemas que nós mesmos é que arranjamos. Há problema que vem nas nossas vidas por causa de nós. Mas há outros problemas que vêm em nossa vida por causa dos outros. E o problema do Jonas não foi os outros quem trouxeram este problema. Foi ele mesmo quem arranjou este problema. Amém? Então, todo problema tem duas facetas. Um, que somos nós. Outro, que são os outros que trazem até a nós. Amém? E o Jonas estava nesta situação, vivendo um problema que ele mesmo é que trouxe. É que trouxe na sua vida. Porque ele estava a fugir a mensagem que Deus lhe deu para poder levar ao povo. Então eu escrevi aquilo que eu disse. Não existe livramento sem problema. Não importa se ela está a vir de nós, não importa se ela está a vir de outros, mas não existe livramento sem um problema. E Jonas, estando lá no problema em que ele estava, ele conseguiu compreender que ele entrou no ventre da baleia. Eu imagino, não está na Bíblia, amém? Estando ele no ventre da baleia, eu imagino que ele ficou uma hora, viu que não estava a ser esmagado. Amém? Disse aqui, eu ainda tenho esperança. Então o que é que eu vou fazer? Está no versículo 2. A Bíblia diz que na sua angústia, ele começou a clamar a Deus. Ele reconheceu que ele era a causa do seu próprio problema. Ele reconheceu que ele era a causa pela qual estava no ventre da baleia. E o que ele fez? Ele mudou a sua atitude e começou a orar. Quando ele começou a orar, creio eu que orou no primeiro dia, viu, hoje não morri, estou aqui dentro da baleia, não morri, então vou insistir. Amém? Ele disse, não, eu vou insistir em buscar a Deus, porque este problema fui eu quem trouxe. Irmãos, não importa qual seja o problema que você trouxe na tua vida, você precisa ter a consciência daquilo que está em volta da tua vida. Se é você a causa, se posiciona como Jonas. Enquanto ainda há vida, eu preciso ter atitude e fazer alguma coisa para eu sair deste problema. E o que aconteceu com Jonas? A resolução do problema do Jonas não foi de forma instantânea. Amém? Deus, ele pode nos responder de forma instantânea e não. Mas de Jonas, Deus não respondeu de forma instantânea porque estava à espera do processo dele. Se realmente poderia lhe livrar, se ele realmente estava arrependido e se ele poderia fazer aquilo que Deus lhe disse para fazer. Nós vamos ver um Jonas aí diante de uma circunstância causada por ele, a clamar pelo livramento de Deus, a clamar que Deus lhe livrasse daquela situação. E vamos um pouco olhando, porque eu comecei a dizer que todo problema tem duas faces. Um que nós é que trouxemos para nós mesmos e um outro que os outros é que trazem para nós. E eu fui estudando, me lembrei da história dos 4
4 jovens, 4 servos de Deus íntegros. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mídia, podemos ir em Daniel capítulo 3, por favor. Vamos ver ainda o versículo 13. Então Nabucodonosor, com a ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor a eles e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Versículo 15. Agora, pois, se estás pronto, quando ouvires o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sombusca, dos saltérios, da gaita, de foles e de toda espécie de música, para vós prostrardes e adorais a estátua que eu fiz, bom e é. Mas se não adorais, sereis lançada na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Vamos continuar. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre o assunto. Veja o versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Amém? A igreja, se puder, depois vai ler. Eu disse que há problemas que os outros é que causam em nossas vidas. Amém? E nós estamos a ver a história desse jovem. Veio um problema na sua vida. E esse problema não foram eles quem foram procurar, não. Foi o rei que trouxe essa situação na vida dele. Por quê? Porque a Bíblia diz que o rei ergueu uma estátua de ouro e todos naquela cidade tinham que se prostrar diante do rei. Irmãos, esse versículo 17 me mostra de que quando nós honramos a nossa fé a Deus, Deus também Ele honra a nossa fé. Quando nós honramos a nossa fé a Deus, Deus também, Ele honra a nossa fé. Veja como é que eles honraram a fé deles a Deus. Disseram: não se preocupa, o nosso Deus, Ele vai nos livrar do fogo e também vai nos livrar das nossas mãos. E o que aconteceu aí? Houve uma resolução do problema de forma instantânea. Diferente de Jonas. Jonas não saiu no ventre da baleia quando começou a orar, amém? Ele ficou 3 dias. Mas a Bíblia vai dizer que quando eles foram lançados na fornalha, houve um livramento. Houve uma resposta instantânea. Porque eles tinham que queimar. Eles tinham que arder. A Bíblia vai dizer que eles negaram. E o rei ficou tão irado, mais abaixo, se vocês lerem, o rei ficou tão irado que decidiu acrescentar 7 vezes mais. Como é possível alguém ser lançado numa fornalha que foi aquecida 7 vezes mais? E a Bíblia vai dizer que os homens que fizeram isso até foram queimados, amém? Queimaram-se, mas eles não foram queimados. Por quê? Porque quando a nossa fé honra a Deus, Deus Ele vai honrar também a nossa fé. Não é questão de você se gabar, irmão. Algumas pessoas acham que você está se gabar, mas você não está se gabar. Você está a mostrar a capacidade do Deus que você acredita.
Você está a mostrar a capacidade desse Deus que você vem buscando, o Deus de livramento. Ele é o Deus do livramento instantâneo, também é Deus do livramento paulatino, mas tudo depende da nossa fé. Tudo depende da nossa fé. No caso do Jonas, Deus poderia lhe tirar de forma rápida, mas não, Deus precisava ver se a decisão dele de ir fazer o que Deus pediu estava a ser real no coração dele. Muitos de nós, até eu, prometemos coisas a Deus. Senhor, se você me dá isso, eu vou fazer. Mas quando Deus te dá, lengueno. Amém? Essa razão que algumas respostas nas nossas vidas demoram muito. Porque Deus está a sondar os nossos corações. Deus está a sondar o nosso caráter. Se eu lhe dar isso, o que é que ela vai fazer? Qual é o pensamento dela para aquilo que ela quer? E se o nosso pensamento não estiver alinhado na vontade de Deus, então a nossa resposta vai demorar. Mas a Bíblia está a dizer que esses homens honraram a sua fé em Deus. Eles não se gabaram, irmãs. Não, eles tinham a certeza do Deus que eles buscavam. Eles tinham essa certeza do Deus que eles procuravam, do Deus que eles acreditaram e que diante de uma situação eles não balançaram. Não! Existem situações nas nossas vidas que somos obrigadas a nos dobrar diante daquela situação, diante daquela proposta, diante daquela pressão. Mas a nossa fé em Deus fará toda a diferença para o nosso livramento mediante aquele assunto. Se nós queremos ver o livramento de Deus, não podemos ser crente. Aprendemos no culto de quinta-feira. Mornos, amém? Não podemos ser crente, porque crente morno é aquele. Deus só te deu ainda um cheirinho. Você já está pensando que Deus te deu tudo, irmã? Não. Ainda há muito de Deus para você, para eu receber. Mas aquele cheirinho que Deus nos deu, nós já estamos a abandonar. Deus já me deu filho, então por que eu vou vir na CCS? Mas te esqueces que o teu filho tem que crescer. Por que eu vou vir na CCS se Deus já me deu filho? Deus já me deu emprego. Por que eu vou vir na igreja? Se esquece que o emprego não é eterno, mas a vida em Deus, ela é eterna. O nosso Deus, Ele é um Deus de livramento, irmã. Mas nós precisamos entender que existem livramentos instantâneos e aqueles que é de forma paulatina. Amém? Paulatinamente. Paulatinamente. Eu li uma história do passado. E eu vou vos trazer nesta noite uma história real agora. A Bíblia vai dizer que nós fomos libertos por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Nós buscamos um Deus que já nos libertou. Nós buscamos um Deus que já pagou o preço para aquilo que nós queremos hoje, para aquilo que nós vamos precisar amanhã, para aquilo que nós desejamos, Ele já fez. O maior problema é aquilo que estava com o rei Nabucodonosor. Ele não sabia e não conhecia o Deus de Israel. Mas os 3 moços conheciam o Deus que eles buscavam. Quando nós não conhecemos o Deus que nós buscamos, nós não vamos entender que Ele é Deus de livramento em todas as circunstâncias das nossas vidas. Ele é Deus que nos liberta, nos livra. Ele é Deus que nos guarda em todos os momentos. Mas não, muito pelo contrário. Às vezes nós estamos a pedir a Deus uma situação e aquela situação não está a acontecer. Crente, começamos a murmurar. Começamos a murmurar. Irmã, Deus está a olhar o teu coração. Não é que Deus não quer responder. Deus está a olhar o teu coração. E na sua santa misericórdia, Ele está a agir paulatinamente para que você perceba que estás numa condição que não é tua.
para que você perceba que estás numa posição que Ele não te colocou. Há dias, ano passado, eu estava no táxi e ouvi a história de um jovem que ele foi liberto pelo juiz. Eu não faço direito, amém? Foi liberto há 2 anos. No papel já estava assinado que ele foi liberto, mas esse jovem não sabia. E na rádio estavam a contar. Ele ficou lá, na cadeia da comarca, 2 anos, sendo livre. Mas ele não sabia. Ele não sabia que ele era livre. E eu imagino, esse jovem quando saiu, quando se apercebeu que realmente ele era livre, porque encontraram tal documento que o juiz assinou, ele tem direito de reivindicar. Então é a mesma coisa para nós. Quando nós viemos em Cristo, quando nos é ensinado a palavra de Deus aqui na terra, nós conseguimos perceber que temos direito de reivindicar aquilo que Cristo já fez por nós. Porque nós servimos um Deus de livramento. Esse jovem, eu lá no táxi já estava pensando, se fosse esse jovem, é só confusão. Ia entrar já dinheiro na minha conta. Sim, tinham que me pagar, amém. O Estado tinha que me pagar. Eu fiquei a pensar, esse irmão no táxi, eu estava a pensar que, se fosse eu, meu Deus, só dinheiro, 2 anos é de dinheiro, amém. Mas não sei se esse jovem reivindicou, amém. Mas ele não sabia. Então, quando nós viemos na presença de Deus, nós estamos a aprender que somos livres, que podemos reivindicar aquilo que Deus nos deu por direito. Há 2 leis que eu estava a estudar quando estava a meditar esse tema. Eu não sou da física também, amém? A lei da vibração e a lei da atração. A lei da vibração e a lei da atração. Elas estão inteiramente ligadas. Quando você no teu coração vibras que você é liberta. Mídia, por favor, João capítulo 8, 32, põe isso aí na tela. Quando você no teu coração vibra que você é livre, instantaneamente você vai atrair coisas na tua vida. Instantaneamente você vai atrair coisas na tua casa. Por quê? Porque eles estavam na Babilônia, mas eles sabiam que eram livres. Eles sabiam que era, porque o decreto do rei era uma prisão. Irmãos, é doloroso quando alguém te ordena a fazer uma coisa que você está consciente que não vai agradar a Deus. Dói tanto. É a mesma coisa que aconteceu com ele. Aquela lei da vibração que eles tinham, da verdade de que são livres, de que em Deus podem todas as coisas, lhes fez eles não aceitar. Então a lei da vibração, ela sempre vai atrair coisas para nós. Elas estão intimamente ligadas. Veja o que aconteceu com Paulo e Silas. Eles estavam presos. Mas havia uma vibração neles, irmãos. Essa vibração é que em Cristo nós somos livres. Esta vibração que teve no coração dele é que Paulo sabia que ainda não chegou o tempo de lhe matarem. É que Paulo sabia que ainda não chegou o momento dele acabar com a missão de Cristo. E o que o Paulo fez, irmão? Ele e os Silas, através da vibração que estava nele, começaram a ganhar paz. Começaram a ganhar paz, começaram a ganhar energia, começaram a ganhar ânimo e começaram a louvar a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que as correntes se abriram. Por quê? Por causa da vibração que estava dentro nele, de quem é Cristo e de que Cristo falou nas suas vidas. Quando você sabe, não importa a circunstância, alguma palavra você tem que falar para a tua situação, porque verdadeiramente nós somos livres. E a Bíblia vai nos dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta, irmãos, mas é uma verdade conhecida. Nunca será uma verdade desconhecida. A verdade conhecida, ela liberta. Então você começa a entender
que há situações na tua vida que você não pode aceitar. Porque você vem na CCS à busca de um Deus do livramento. Você vem nesta igreja à busca de um Deus do livramento. Então não importa qual é o processo. Se é paralelo, porque eu ainda estou a oscilar. Ou se é instantâneo, porque eu honro a minha fé em Deus. Mas eu preciso continuar. Eu preciso continuar. Eu preciso estar firme. Irmãos, você tem que conhecer, nós temos que saber, temos que estudar todos os dias, entender a obra salvadora de Cristo. Quando nós entendemos essa obra, tudo que nos é lançado, nós vamos reivindicar. Há resposta para toda a situação na nossa vida na Bíblia, amém? É só nós abrir mesmo lá, orar, declarar a resposta. E eu consegui entender que a provisão, as coisas que nós queremos, está mesmo aqui na terra, amém? Por isso é que Deus enviou o seu Santo Espírito aqui na terra, para fazer acontecer o que você quer. Atraia aquilo que você quer nesta noite. Atraia aquilo que você deseja, através da vibração que está no teu interior. Se no teu interior tiver uma vibração negativa, você vai atrair coisas negativas. Se no teu interior você tiver coisas de murmuração, você vai continuar a murmurar, mas estás a vir na igreja, estás a cantar louvor, estás a evangelizar, mas quando estás sozinha, no teu coração só murmura, vais atrair murmuração. E você vai dizer, eu vou sempre na igreja, pastor Panzo ora por mim, diaconisa Fineza ora por mim, mas nada acontece. Minha querida, problema é que você não quer sair do ventre da baleia. Precisas fazer alguma coisa para sair de lá, porque Deus é misericordioso. Deus nos dá tempo para nós reivindicar, para nós vivermos aquilo que Ele nos deu por direito. Então algumas prisões precisam abrir-se. Precisam abrir-se. Cristianismo é ser constante, é persistência, insiste naquilo que você quer, porque tudo está aqui, até o Espírito Santo está aqui para fazer acontecer aquilo que nós queremos em Deus. Até o Espírito Santo está aqui para isso. Você está a desejar um carro, irmã, continua mesmo a desejar. Continua a lhe chamar o teu carro, aqui na igreja, na tua casa, no teu serviço. Quando você vê, olha, esse carro vai ser... Eu também vou ter um igual. Eu também vou ter um igual. Precisamos desejar isso. Eu não posso mentir, igreja. As minhas irmãs são testemunhas. Eu desejo muitas coisas estranhas, mas em Deus, amém? Desejo mesmo. Desejo. Eu quando olho para Davi, me fortaleço. Quando eu olho para esses 3 homens, eram homens excelentes. Me fortaleço. Então se eles eram homens excelentes, e eu quero também entrar num certo lugar, eu vou ter que entrar. Amém? Nós carregamos um espírito que participou da fundação. Então nós temos como, através da nossa boca, declarar, falar aquilo que é nosso por direito. Pois a Bíblia vai dizer, se o Filho, pois, vos libertou, ou vos libertar, verdadeiramente seja. Deus está a falar para nós os crentes. Amém? Não está mais a falar, porque por isso é que está assim. Amém? Esse você, Gisela, acredita. Se o Filho vos libertou, verdadeiramente serás livre. O Filho. Vamos ver uma história que terminou. As 2 histórias, cada uma teve uma finalidade, mas as 2 histórias terminaram com um livramento. Isso por quê? Por causa da atitude.
atitude. Se na tua vida você está vivendo uma situação que você mesma é que causou, nesta noite, irmã, levanta-te em atitude e começa a reivindicar. Se o diabo te enganou, ou você mesma se enganou, levanta-te e começa a reivindicar. Esta posição não é minha. Este lugar não é meu. Porque Cristo me colocou no lugar mais alto juntamente com Ele. Então eu não posso. O nosso maior problema é que nós, muitas das vezes, quando estamos no processo da resposta paulatina, nós não temos paciência. Deus é misericordioso, irmã. Há coisas na tua vida que você só percebe já lá. Afinal, mesmo nisso, Deus mesmo é que me livrou. Amém? Você está num processo paulatino. O Deus de livramento, Ele está aqui nesta tarde. Ele está aqui nesta noite. Ele quer livrar alguma coisa na tua vida. Ele quer livrar alguma coisa na minha vida. Porque sempre que houver algum problema, há livramento. Há saída para aquele problema. E sempre que haver algum problema, é porque houve um livramento. Se há livramento, é porque houve um problema. Então, nesta noite, querida, entenda que Cristo, Ele pagou o preço para você, para mim, na cruz. E nós precisamos reivindicar. Foi o que, apesar do Jonas fugir, mas ele tinha consciência de quem era Deus, amém? E ele começou a orar. Ele começou a reivindicar aquilo que ele sabia de Deus. Porque ele entendeu que se eu estou nesse ventre já 2 horas não morri, é porque ainda tem uma oportunidade. Se nós estamos em vida, é porque nós ainda temos oportunidade de pisar na cabeça daqueles que têm bloqueado as nossas vidas, mostrando a vitória. A Bíblia diz que o rei viu, disse, algo está estranho. Mas nós... E quem viu mesmo foi o rei, que viu o 4º homem na fornalha. O rei viu, disse, espera, nós não mandamos 3, por que tem 4? E ele é que perguntou nos outros, amém? Está vendo como é que Deus faz as coisas? Aquela pessoa mesmo que está a te apertar, ela é que vai falar na outra, você viste? A fulana então comprou carro. Você viste? A fulana então casou. Você viste? A fulana então, a filha dela está a prosperar. Foi o rei que viu primeiro e falou aos outros. É assim que o nosso Deus age quando Ele se levanta para nos livrar de toda lei, de toda armadilha, de toda calúnia. A mesma boca que te colocou é a mesma que vai te aplaudir. É a mesma. Eu aprendi com o pastor Panzo, nem todos os bruxos podem morrer, amém? Alguns precisam nos assistir. Olha como é que Deus justifica os seus. Como é que Ele defende aqueles que acreditam nele. Nós estamos a ver isso. Deus a justificar aqueles que lhe pertencem. Deus a trabalhar naqueles que confiam nele. Irmãos, vamos nos encorajar a continuar a confiar em Deus. Não importa, o próprio rei é que falou. Foi ele que falou. E um parece como filho de deuses. Ele é o Deus do livramento. A igreja pode se colocar em pé, vamos orar. Ele é o Deus do livramento. Nós não estamos sozinhos. Nós não caminhamos só. Nós não andamos por alheio, não. Ele é o Deus do livramento. Deus
Deus, Ele defende aquele que são os seus. Você e eu, nós pertencemos à pessoa do Espírito Santo. Então não tem como Ele não nos livrar daquilo que colocaram para nós neste mês de fevereiro. Não tem como Ele não nos livrar aquilo que foi projetado neste ano. Não tem como Ele não te justificar. Porque Ele não nos deixou sozinho. O Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo trabalha incansavelmente para nos defender. Você não está lá quando os anjos estão a lutar ao teu favor, mas a tua oração está a chegar e Deus está da ordem. Deus está da ordem. Deus justifica os seus. Permaneça, irmão. Tem pessoas aqui neste lugar que estão como Daniel. A resposta já veio no primeiro dia. Insiste, irmã, continua até Deus responder. Até Deus responder. Olha a paciência do Elias. Ele foi orar para a chuva descer. Na primeira tentativa o servo lhe disse: não tem nada. E foi assim, mas quando chegou na sétima, o que é uma nuvem no céu do tamanho das minhas mãos? É quase nada. Mas ele entendeu que era o sinal de Deus para o livramento. Então, aonde você está, a tua primeira oração, você começa a reivindicar aquilo que é teu. E começa a inverter algumas coisas que não estão bem na tua vida. Começa a inverter alguns decretos que você sabe que foi lançado contra a tua vida. Começa a rejeitar isso na oração. Começa a dizer: não, eu não vou viver isso. Eu não vou viver isso. Eu não vou continuar nisso. Eu não vou permanecer nesta situação. Começa a reivindicar. Começa a mudar alguns quadros. Deus não te fez para você ficar um cunanga eterno. Não, não. Quando chegou o tempo, é para você viver aquilo. Por isso é que tem idade certa para começar a trabalhar. Uma criança com 14 anos não pode ir numa empresa trabalhar. A idade certa para começar. E esta é a idade certa, irmão. Então começa a mudar isso. Se o Filho pode vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. É o tempo de você mudar. Senhor, eu quero um outro trabalho. É o Senhor de você mudar. Dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero viver de acordo à tua vontade. Não quero permanecer como Jonas. Eu quero mudar. Eu quero te ouvir, Jesus, e andar na tua obediência. Começa a orar. É o tempo de você reivindicar algumas coisas na tua vida. É o tempo. Não esteja apenas a olhar. Os céus já estão abertos. Você precisa tirar aquilo que te pertence. Ela abraçure e cabraçore babababababasuri. Ela abrace remante lebrosa. Ela abraçure cababababababa. Você está numa terça fatal. Começa a orar. Lica abraçore bababababa. Muda algumas coisas nesta noite. Muda algumas coisas nesta noite. Leca abraçore bossa ramante lebrosa. Muda algumas coisas nesta noite. Começa a mudar. Começa a mudar. Leca abrace rebabababababa. Lica abrace remanta labraçurica bababa. Ela abrace rebabababababa. Leba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 . Lica abrace rebababababa. Lica abraço rebababababa. Ela abraçurica baba. Começa a declarar. Começa a orar. Muda
algumas coisas na tua vida. Muda algumas coisas na tua vida. Ele é o Deus do livramento. Ele é o Deus do livramento. Saia desta cadeia. Ele abraçou reba baba 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 baba. Le cabraçurica baba baba baba. Ele abraçou reba baba baba surica baba. Le baba 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 baba. Le braço reba baba baba. E cabraçou reba baba baba. Ele abraçurica baba baba. Começa a orar, 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 começa a orar. Rejeita, 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 rejeita. Os céus estão abertos, os céus estão abertos, os céus estão abertos. Rejeita nesta noite. Ele é o Deus do livramento, Ele é o Deus do livramento. Reba baba baba baba. Keraba baba 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 baba. Eraba surica baba 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 baba. Eba baba sobre baba baba baba. E cabrace remante le brace. E cabraço reba baba. Começa a rejeitar. Rejeita, rejeita, rejeita. Rejeita a sentença. Rejeita, rejeita. Labra surica baba baba. Baba sorremante lebros. Amém. Amém. Igreja, o nosso Deus é um Deus de livramento. Repita essas palavras comigo e depois você vai orar. Diz assim: Pai, Pai, o meu sucesso absoluto vem de Ti. Vem de Ti. Senhor, visita minha vida. Liberta-me. Aonde eu preciso ser liberta. Transforma-me. Aonde eu preciso da transformação. Cura-me. Aonde eu preciso da cura. A igreja está a orar declarando: Le cabraço reba baba. O teu sucesso, o nosso sucesso absoluto está nele, está nele, está nele. Le cabraço reba baba. Começa a orar, começa a orar. Le cabraço reba baba. O teu sucesso absoluto está nele, está nele, está nele, está nele, está nele. Le cabraço reba baba. Que Ele nos cura, que Ele te cura, aonde você precisa da cura, que Ele cura nesta noite. Le cabraçurica baba. Jesus, entra nesta noite, aonde nós precisamos da libertação. Liberta-nos, Pai, 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 no poderoso nome de Jesus. Liberta-nos, Papá. Ele abraçou reba baba. E cabraçou reba baba. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. Ele abraça reboça. Aonde eu preciso ser transformada. Transforma-me, 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 transforma-me. Aonde eu preciso ser liberta. Liberta-me nesta noite. Ele cabraçuri cababa. Ele abraçou rebaba suricaba. Cabraço remante lebrosa. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Ele abraçou rebaba.
rebossa. Ei, Jesus. E cabraço rebabababa. Mostra que nós fomos libertas através do sangue que Jesus derramou na cruz. Você vai orar comigo. Senhor, está fraco. Senhor, que o teu sangue passa e corta todo depósito satânico na minha vida. Todo sistema diabólico na minha casa. Que o teu sangue possa cortar todo sistema diabólico, todo depósito satânico na minha vida, na minha família, na minha igreja. Começa a orar em nome de Jesus. Le cabrasúria, la cabrace rebossa, le cabababababa, le cabrasúria, cababababa, ela abraçou rebaba. Todo sistema diabólico nesta igreja, Senhor, estamos a cortar, estamos a cortar, estamos a cortar. Todo depósito satânico, estamos a cortar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, estamos a cortar, estamos a cortar, estamos a cortar, todo depósito do diabo, nesta igreja, nesta casa, le cabraçuri cababa, ela abraçou rebossa, teu sangue, corta, corta. Em nome de Jesus, todo sistema diabólico sobre a minha família, sobre a minha família. Jesus, 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 sobre a minha família. Rebassuri cabababa, ela abraça rebabababababababa. Ela manta lebrosse rebabababa, le cabraço rebabababa, le cabraço rebabababa, le cabraço rebos, le cabraço rebabababa. É o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Nesta noite está passando sobre as nossas vidas o sangue que ressuscita, o sangue que dá vida, o sangue que liberta. Começa a cortar toda aliança satânica. Le rabraçu, le rabassorebos, le ba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 , sorrebaba, le cabraçuri cababa, le cabraçorebababa. Declara. Ele abraçou rebababababababa.
Você tem o testamento. Você tem o testamento que diz que você é rica, que diz que você é liberta, que diz que você é próspera. Você tem o testamento. Reivindica, reivindica. Le cabra se rebosa. Sangue de Jesus, sangue de Jesus. Le cabra se reboba, le cabra surica baba. E la bra se rebosa reba. Le cabra se reba baba. Em nome de Jesus. E raba surica baba. Ei, você vai orar agora. Já estamos a terminar. Estamos quase. Você vai orar comigo. Ele é o Deus do livramento. Ele é o Deus disponível. Ele é o Deus que está neste lugar. É o mesmo Deus que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego. O quarto homem. Alguém tem que ver este quarto homem na tua vida. Que é Jesus. Que é Jesus.